Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma live da ANL. Hoje com uma convidada especial, a professora Marisa da USP, e vamos falar sobre a lei do preço fixo, a situação do mercado ah, e a atualidade que nos apresenta a pandemia. Claro que também vamos falar sobre o PL 49 de 2015, aquele projeto apresentado pela senadora Fátima Bezerra, que, enfim, no momento não está andando no Congresso, mas que vamos refletir um pouquinho sobre essa situação também. Então, eu vou aproveitar, vou convidar já a professora Marisa e vamos iniciar nosso encontro, nosso bate-papo. Um instantinho, por favor. Só um pouquinho. Aí está, já mandamos o convite para a professora Marisa, vamos aguardar o aceite dela e já vai entrar. Olá, professora, tudo bem? Olá, deixa eu só arrumar aqui a melhor me ouvir da minha câmera. Tá tudo certinho, funcionando. Boa tarde. Tudo bem, estamos acostumados. Aqui não é Hollywood, então vamos com calma. somos, somos, somos todos amadores, estamos aprendendo, não tem problema, professor. Vou contar um segredo. É a primeira vez que eu ligo o Instagram na minha vida. Então estava desesperada. Falei, mas onde tem live aqui? Então, já conseguimos, entramos todos, já temos gente aí assistindo, vamos aos pouquinhos aguardar a chegada de mais gente. E eu estava comentando antes que contamos e agradecemos a sua presença. Vamos conversar um pouco sobre o mercado do livro, vamos conversar sobre a situação do PL 49 de 2015, aquele projeto chamado de Lei do Preço Fixo, ou de regulação de preços, enfim, uma tentativa de dar um mínimo de organização e de regulamentação ao mercado do livro que vem sofrendo já de longa data, não é de hoje, que não é por causa da pandemia que o mercado do livro está enfrentando crises. Aliás, já temos um treino bastante importante, eu diria que já temos uma ginástica bastante eficiente para a gente administrar crises e demonstrar que somos capazes de nos adaptar e encontrar soluções, né? São muitos anos, somos muitos nesse mercado também, livreiros, editores, distribuidores, autores, ilustradores, professores também, enfim, e leitores, claro, né? Que são nosso principal combustível. Né? Então, sabemos que enfim, nos últimos anos teve mudanças importantes, principalmente nas modalidades de consumo. Tivemos também uma crise bastante importante das principais redes, das duas principais redes de livrarias, Saraiva e Cultura, que estão lutando ainda para se readaptar também. Outras ficaram no caminho, enfim. Mas entre mortos e feridos, nós estamos aí sobrevivendo e com, digamos, boas reflexões e até arriscaria dizer com otimismo para pensar e praticar o futuro. Né? Nós vimos nos últimos tempos que muitas livrarias, pequenas livrarias de bairro, atendidas pelos seus donos e com curadorias muito cuidadosas,
surgiram e estão firmes, sobrevivendo, digamos, agindo, atuando nas suas comunidades, funcionando como verdadeiros centros culturais, de modo que o papel da livraria ele se reatualiza permanentemente. Eu lembro de uma historinha que me aconteceu há muitos anos atrás, numa viagem para a Espanha, que um cliente pediu para mim um índex da Inquisição. Olha só, um índex da Inquisição espanhola, e eu fui lá e descobri que tinha em Madrid uma série de livrarias que funcionavam e funcionam a portas fechadas, que são quase que boutiques, né, do livro, de livros raros, de livros antigos e livros raros. E lá fui eu, jovem ainda, tocando campainhas, e eles olhavam feio para mim, porque quem será esse, veio aqui sem marcar hora, sem nada, esse senhor aqui, até que consegui ser atendido, consegui demonstrar que eu já estava no mercado, já fazia tempo, comecei muito jovem, e encontrei, em uma dessas livrarias, encontrei aquele índex da Inquisição. Eu, imagina, curiosíssimo, pedi para folhear, me deixaram folhear, e fui descobrindo algumas questões, e uma que ficou para o meu anecdotário de vida. Eu descobri que a Inquisição considerava as livrarias um lugar suspeito, um lugar perigoso, um lugar de conspirações. E eles instruíam os fiscais da Inquisição para visitarem, não só visitar a livraria, senão que estarem atentos ao que acontecia no, digamos assim, backstage, na sala que estava depois da sala principal, o que em espanhol se chama trastienda, porque ali aconteciam as reuniões de conspiração. Então, veja só, estou falando da época da Inquisição, né? Século XV, XVI, sei lá, não lembro exatamente a data, mas assim, sempre a livraria teve esse caráter de reunião mais que de conspiração, de reunir os pares, de reunir pessoas, de promover o encontro, a socialização, e é isso que hoje em dia, em pleno século XXI, estamos tentando resgatar também. Bem, professora, eu antes de lhe dar a palavra, eu quero lembrar a quem nos ouve que a Associação Nacional de Livrarias representa as livrarias do país, atua já de longa data na defesa dos interesses do varejo do livro, apoia feiras, organiza encontros, agora virtuais, mas durante muitos anos organizamos o encontro de livreiros com muito sucesso, trazendo inclusive gente do exterior, expositores, palestrantes, e também promovendo um encontro de negócios para os associados e para os não associados. Né? Em 2016, nós propusemos um manual de boas práticas, algo muito simples, uma declaração de intenções que congregou algumas instituições também do mercado que apoiaram esse manual, e que eu quero ler rapidamente porque vai nos orientar como marco para esta conversa. Né? Esse manual foi, digamos, proposto pela Associação Nacional de Livrarias em 2016 e teve o apoio e a assinatura da Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU, da Câmara Brasileira do Livro, CBL, que nos apoia nestas lives, e agradecemos a toda a equipe da Câmara Brasileira do Livro, em especial ao seu presidente Vítor Tavares, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENILIGE, na pessoa de Isis Valéria, que provavelmente esteja nos assistindo, grande amiga, grande parceira, a quem aproveito também para cumprimentar, e a Liga Brasileira de Editoras, a Libre, que, aliás, você participou há pouco tempo de uma série de encontros que eles organizaram também sobre estas temáticas. Né?
E que diz esta declaração de princípios, digamos assim, da nossa parte? É uma ideia de estabelecer um marco de organização de condutas comerciais e éticas no mercado, muito além da questão legal. Não? Uma coisa são as leis, que às vezes nem sequer se aplicam, né? Em geral, as leis chegam tarde, as leis chegam depois dos fatos, né, para tentar organizar a vida social. E nós fizemos esta declaração, que eu vou ler, é muito rápido, muito simples, né, tem 6 pontos, e diz assim: Manual de Boas Práticas do Setor Editorial e Livreiro, fortalecimento da cadeia de produção e comercialização do livro. Cada uma das entidades de classe participantes da 26ª Convenção de Livrarias da ANL, feita em 2016, se compromete a apresentar suas respectivas reivindicações visando a harmonização das relações comerciais, de modo que possamos efetivamente fortalecer o setor e garantir o crescimento sustentável de todos os seus protagonistas. Norteiam esta proposta os itens abaixo relacionados. Primeiro, incentivar a bibliodiversidade com estímulo à presença e exposição de livros de editoras independentes e acadêmicas nas livrarias e nos canais de divulgação do setor. 2. Procurar mecanismos junto ao poder público e à iniciativa privada que promovam o aumento do número de livrarias e pontos de venda alternativos, até atingirmos a meta recomendada pela Unesco, que é de uma livraria a cada 10.000 habitantes. Isto quer dizer que nós deveríamos ter 20.000 livrarias no Brasil. E temos aproximadamente 2.400, 2.500. Terceiro, privilegiar as funções específicas de cada um dos integrantes do sistema, com exceção de participação em feiras do livro, concorrências públicas e vendas institucionais. Isto tem que ver com respeito aos papéis de cada um dos protagonistas. Né? O que o editor faz, o que o distribuidor faz e o que o livreiro faz. Né? Quarto, respeitar o princípio da livre concorrência, garantida pela Constituição Brasileira de 1988, título 7º da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, artigo 170, inciso 4º, definida como a liberdade que a pessoa tem, seja ela física ou jurídica, de ofertar seus produtos e serviços sem ferir os princípios da ética, da moral e da lealdade, respeitando qualquer outro concorrente, não usando mecanismos espúrios para macular ou prejudicar o trabalho de outrem. Quinto, inibir a concorrência desleal ou predatória, definida como a manipulação do preço de venda ao consumidor, operando com prejuízo ou deixando de ter lucro, ou mesmo aplicando preços incompatíveis com a mínima margem para a viabilização do negócio, visando aumentar sua participação no mercado. E, por último, zelar pela correta administração do sistema de consignação, de modo a facilitar a circulação e exibição do livro, preservar o retorno do capital investido do editor e maximizar a utilização produtiva do espaço físico dos estabelecimentos comerciais do varejo. Estes são nossos 6 pontos que vêm como um aceno ao mercado para ajustarmos condutas. Não é de hoje que a Associação Nacional de Livrarias reivindica este tipo de atitudes e reivindica a questão da lei do preço fixo. Os presidentes anteriores a mim lutaram bravamente também por esta pauta, né? Desde Ednilson, lembro, Vitor também, Afonso, e agora a minha vez também, juntamente com as diretorias, obviamente, porque ninguém exerce o comando de uma instituição sozinho. Então, isto nos serve como introdução, e agora vamos apresentar oficialmente a professora Marisa, e eu vou ler, e eu vou respirar fundo para ler o
a apresentação, o currículo da professora, muito sinteticamente, muito brevemente, mas eu vou dizer para a nossa audiência que a professora e doutora Marisa Midori, de AECTO, correto? Docente da Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, a ECA, Departamento de Jornalismo e Editoração, participa do programa de pós-graduação em História Econômica da FFLCH, livre docente em História do Livro, doutora honoris causa da Universidade Esterházy Caroly. Está bem pronunciado, professora? Eu treinei, viu? Eu treinei, coloquei no Google Translate e ouvi a pronúncia. Esta universidade fica na Hungria. Pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, com esse currículo, eu falei, quando eu li, falei, eu vou respirar fundo, porque é uma honra tê-la aqui e poder ouvi-la, suas reflexões sobre o mundo do livro, o mundo editorial e livreiro, algumas histórias que eu sei que a senhora tem para contar, e sobre a perspectiva de podermos avançar com a lei de regulação de preços, a lei do preço fixo. Então, ouvimos sua voz. Bom, agora já fiquei sem graça, não é? Na verdade, eu gostaria de ser livreira. Se me dessem a chance de ter uma pequena livraria no centro de São Paulo, já seria uma cidadã feliz da vida, porque eu adoro as livrarias. Eu acho que é por isso que eu saí. Não saí, não é? Eu atuo na história econômica, mas o que eu gosto mesmo é de contar a história do livro, história das livrarias e das bibliotecas. E o senhor falou dessa renovação. Eu tenho aproveitado, quando posso, o tempo para visitar essas novas livrarias, não é? Tanto ali daquela parte que eu costumo chamar de Centro Novo, perto do Copan, enfim, Amaral Gurgel, mas também Bela Vista, estendendo ali a ideia de centro, né, para os arredores do centro. E tenho ficado muito feliz, porque eu vejo jovens trabalhando nas livrarias, que conhecem os livros, ou seja, que conseguem conversar com a clientela, que nos apresentam ideias sobre títulos, temas, e que estão bem empolgados, não é, com a perspectiva de debatermos uma lei de regulação do mercado. Nós já temos os princípios constitucionais, como o senhor deu, não é, de defesa de um mercado justo, igual. Temos também todo o Código do Consumidor, quer dizer, algumas bases já foram bem cimentadas no Brasil. Bastando lembrar que quando a gente vê a realidade norte-americana, é muito mais difícil discutir no país, para o país inteiro, não é uma regulação do mercado. De modo que lá as ligas dos livreiros, eles esbarram sempre com as leis estaduais e com um sistema jurídico que funciona muito bem, mas ele é muito perverso do ponto de vista econômico e financeiro, não é? Para que ele funcione, você tem que pagar um custo alto de advogados, enfim, processos, e a gente percebe que lá eles não conseguem levar adiante esse tipo de debate, não é? E tampouco uma legislação de regulação do mercado. Então, nós estamos vivendo ali um momento de crise, mas o senhor mesmo disse, eu sou historiadora, posso confirmar, o mercado livreiro, ele parece uma montanha-russa, não é? Na história brasileira. Então, desde o século XIX até hoje, nós vemos que há momentos de extremo otimismo, até da vida intelectual do país, porque eu acho que o mercado editorial também ele é esse espelho da vida intelectual do país. Então, se os programas de apoio à pesquisa andam bem, se as universidades andam bem, se os programas para a alfabetização, para o apoio às bibliotecas escolares, às bibliotecas municipais, se tudo isso anda bem,
o mercado livreiro, ele responde bem a esses impulsos, não é? Responde por uma lógica até mercadológica. Temos que produzir mais livros no momento em que a sociedade pensa mais e lê mais, mas também por Uhum. uma questão simbólica, não é? Uma vez que você explica para a criança, desde que ela entra na escola, que aquele momento dela dentro de uma biblioteca ele é importante, bom, ela cresce, ela introjeta esse valor simbólico do livro, não é? E também se torna um adulto leitor. Então, são coisas que nós sabemos, não é? Eu fui aluna de escola pública. A minha escola era muito pequenininha, do lado do metrô Jabaquara, e eu lembro que desde a primeira série a gente ia para uma pequena biblioteca, não? E a professora lia em voz alta os livros. Quer dizer, isso marca a nossa formação, não é? Para toda a vida. Talvez seja por isso também que eu esteja aqui conversando com o senhor sobre os livros e os caminhos para proteger o mercado livreiro, não é? Nesse momento em especial em que discutimos a lei de regulação. Bom, com esta introdução, eu gostaria de agradecer por seu convite. É muito generoso da sua parte e da ANL de convidar uma professora que só gostaria de ser livreira, mas ainda não chegou lá. Quem sabe na minha aposentadoria na USP, vocês vão me encontrar aí em algum lugar no bairro de São Paulo vendendo livros. Uhum. Gostaria de agradecer ao público pela presença. Eu, como disse, tenho conversado com muitos livreiros e me alegra saber que há uma renovação. Eu passei toda a minha adolescência e o período de estudante no centro de São Paulo, não é? Comprando livros, visitando sebos e livrarias, e agora eu tenho a oportunidade de ver um outro conceito de livraria, não é? E a palavra curadoria agora está na moda. Nos anos Uhum. 80 a gente não via isso, uma livraria montada com uma curadoria especial. A gente Uhum. sabia quem era o livreiro e pelo perfil do livreiro, sabia se a livraria era boa ou não, no nosso gosto Uhum. também, né? Então era assim que as coisas eram feitas. E se dava conversa ou não. Se você chegava na livraria, não tinha com quem conversar, geralmente a gente não voltava mais, né? Porque você Uhum. sempre procura algo mais nas livrarias, né? Então, boa tarde a todos vocês. Eu preparei uma fala de 20 minutos, não quero monopolizar a palavra, porque eu acho que o mais importante num encontro como esse, de fato, é a troca, não é? Mas também tenho aqui que cumprir o meu papel e honrar o convite. Eu tenho insistido muito na questão da PL 49/2015, ou seja, na lei que tem por título Política Nacional do Livro e Regulação de Preços. E eu insisto nisso por uma série de razões que pretendo explicar na medida em que também explico o sentido dessa lei e também, no final, o sentido dessa lei dentro de uma conjuntura econômica bem específica como a nossa, não é? Agora, em primeiro lugar, é importantíssimo que cada um de nós conheça o projeto de lei que está em tramitação no Senado. Esse projeto ele foi redigido e apresentado, como já foi dito aqui, pela senadora Fátima Bezerra, em 2015. Foram vários os atores que participaram daquele momento histórico e foram várias as tentativas de fazer com que essa PL ela alavancasse, ela ganhasse a opinião pública. Eu mesma, na época, fui entrevistada, via que havia, por parte da mídia, uma tentativa de colocar esse debate na arena pública. Houve alguns debates, trouxeram pessoas especialistas franceses, porque também nós sabemos que a lei ela foi redigida em cima de um projeto, de uma lei já existente, que é a experiência francesa, não é? Então, tudo isso aconteceu, mas como só ia acontecer aqui no nosso país, as coisas foram amortecendo, não é? Mas também vivemos no 16, 17 até hoje uma crise política sem precedentes, não é? Estamos ainda no olho do furacão
e o debate, de fato, ele ficou esquecido. Então, se vocês entrarem no Senado, vocês vão ver o texto original, olhem esse texto original, e depois vocês vão perceber que ele já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Justiça do Senado, e que houve uma série de emendas realizadas pelo então senador Lindbergh Farias, também do PT. Bom, então nós temos também o resultado do projeto de lei 49/2015, depois das emendas. E, se vocês olharem ainda, continuarem navegando pelo site do Senado, vocês vão ver que desde 2009 ele ganhou uma nova relatoria, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e que o relator é o senador João Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Então, a história dos trâmites legais acaba aqui, porque é nesse patamar que nós estamos, aguardando a relatoria do senador, da CAI, desde 2019. Ponto. As emendas foram importantes? Sim, as emendas foram muito importantes. Eu diria, vou dar um exemplo agora mesmo para vocês. Vocês desculpem, professor, quando é professor, ele tem jeito de professor em qualquer lugar. Ele fala no almoço que nem professor, como diz meu filho, né? Então, a gente não consegue fugir desse jeitinho aqui de falar, meio didático e às vezes monótono. As emendas foram importantes? Sim, foram importantíssimas no meu entender, e depois eu tirei um extrato para mostrar para vocês. Mas antes disso, por que eu estou contando esse histórico, não é, da PL que muitos de vocês devem conhecer? Pelo seguinte, isso nós já conversamos, né, seu Bernardo? Se você entra no site do Senado, tem um quadro lá que é bastante curioso. São as pessoas, a sociedade civil, ela pode se manifestar em relação àquele projeto de lei. E lá, o quadro é mais ou menos assim. Não tenho ele aqui aberto agora, mas são 3.700 manifestantes contrários ao projeto de lei contra uns 600 gatos pingados que foram favoráveis. Primeira constatação. Poucas pessoas se manifestaram, na verdade. Estamos na ordem de 3.000 e alguma coisa contra 600 e alguma coisa. Se o senhor Bernardo conseguir achar os números exatos, deixa eu ver se eu anotei. Posso ver aqui no meu computador, eu vou verificar. Então, por favor, obrigada. A amostra, ela é insignificante, e mesmo sendo insignificante, existe um outro dado, esse sim é muito significativo. Nós perdemos feio. Quando eu digo nós, aqueles que são favoráveis ao projeto de lei, eles estão perdendo e feio nessa exposição daqueles que entraram no Senado e conheceram. Então, a primeira pergunta que eu faço não está na hora de fazer uma intervenção nesse sentido? Quer dizer, isso não custa muito tempo de cada um de nós, não é? De entrar no Senado, como eu disse, ter acesso a esses textos da lei, refletir sobre o assunto e votar, apresentar a sua opinião ali naquele quadro. Se todos aqueles que se interam do debate, ou se todos aqueles que estão na linha de frente, nas livrarias, nas editores independentes, pequenos, médios, grandes livreiros, que percebem o significado profundo, não é, de uma regulação como essa, tanto na história do mercado editorial brasileiro, quanto nas questões práticas, não é? E no impacto imediato que isso pode ter na vida de cada profissional, talvez seja o momento também de dizer para o senador que está com o projeto parado lá desde 2019, nós estamos aqui, nós apoiamos esse projeto, vamos debater? O senhor não quer colocar esse projeto na pauta? Nós já manifestamos a nossa opinião aqui nesse site.
cabe o senhor agora estender os braços, não é? E conversar conosco. Então, é um gesto simbólico, mas que também tem ali consequências reais, não é? É a manifestação de todos em relação a essa PL. E esse quadro está parado desde o começo do ano passado, se a memória me falha. Quando eu comecei a entrar, as coisas não mudaram muito. Então, é uma coisa Professora, que precisa. Oi? Pode falar. perdão pela interrupção, eu consegui aqui a informação. No momento tem 3.707 votos pelo não e 655 pelo sim. E o último registro de andamento da discussão, digamos assim, que está com a relatoria, é de 20 de maio de 2019. Nós até recebemos consultas por parte da assessoria do senador Jean Paul Prates, mas as conversas não estão avançando, infelizmente. Então, e estamos mobilizados, me refiro a situações concretas, né? Estamos mobilizados na discussão. Aliás, eu vou pedir para que no encerramento da sua exposição, a senhora fale também do seminário que estão organizando na USP sobre esta questão. Então, esta é a situação. Pois é. Então, precisamos mudar esse quadro. Talvez esses votos aí no site sejam uma primeira cutucada, não é? Porque expõe a todos aqueles que de fato estão mobilizados em termos quantitativos, não é? E eu acho isso importante. Bom, qual é o escopo desse projeto de lei, então? Né? Então, por que é importante conhecer a lei e reconhecer qual é o escopo desse projeto? Como eu li para vocês, ele traz um título bem abrangente. Em primeiro lugar, Política Nacional do Livro, e depois, em segundo lugar, Regulação do Preço. E aí, nós devemos entender regulação do preço como um sinônimo da lei do preço fixo único, porque eu disse a vocês que ela toma por base a lei francesa. A proposta brasileira ela é bem mais flexível do que a proposta francesa. O que aconteceu com a proposta francesa votada e que foi e que ganhou nas duas câmaras francesas por quase unanimidade em 1981. É interessante falar que foi uma campanha assim a jato. O presidente Mitterrand ele assumiu em maio de 1981 e a lei foi votada em 10 de agosto de 1981. Então, foram alguns meses de campanha e foram os meses decisivos de campanha para a formação da opinião pública, para a formação dos próprios quadros do governo, porque alguns ministros, a ministra do consumo e o ministro das finanças, eles eram bastante resistentes com esta proposta de uma regulação do preço, ou seja, de intervenção do Estado no comércio livreiro, que era disso que se tratava. Mas eles venceram essa batalha, por quê? Na minha opinião, porque eles estavam mobilizados desde os anos 70, no mínimo, eles tinham criado uma associação pelo preço único, e o líder não foi um livreiro, o líder foi um editor, um editor bastante conhecido na época, não é? Chamado Jérôme Lindon, que era o editor da Édition de Minuit, e que, portanto, construíra seu nome na época da resistência francesa. Então, era uma figura forte, mas partiu desse editor. E por que partiu desse editor? E aí a gente já começa a pensar naquela primeira parte do título da lei, Política Nacional do Livro, não é? E aí nós podemos pensar na palavra que já foi citada aqui, a bibliodiversidade. Por que o editor está preocupado em regular o preço do livro e não um livreiro naquele momento? Ora, porque ele é um editor de literatura. Para quem gosta de literatura francesa, ele editava aquilo que eles chamam de nouveau roman. Então, é uma literatura
não é um best-seller, é o tipo de literatura, digamos, de nicho, falariam hoje, né, que é uma palavra que está na moda também, do tipo Marguerite Duras, Grupo Lolipo, ou seja, ele era um editor de fundo de catálogo, ele não era um editor de best-sellers. E ele percebia que com o crescimento da indústria de massa, da cultura de massa, o aparecimento em massa de televisão, e até uma certa presença preocupante do cinema norte-americano, estava mudando o perfil daquele leitor francês. E, ao mesmo tempo, os supermercados, aquilo que eles chamam as grandes redes, começaram a vender esses livros com grandes descontos. Ele logo percebeu que aquilo era prejudicial, tanto para o livreiro, para os livreiros do bairro, aquele com os quais ele costumava dialogar, porque eles não teriam chances de sobrevivência diante de uma intervenção tão forte das grandes redes e de uma cultura midiática. E ele percebeu também que os editores tampouco teriam chances de sobreviver, porque se esse sistema ele interrompe uma cadeia que já funcionava tradicionalmente há mais de um século na França, logicamente ela muda também o perfil das editoras. E editores pequenos, acostumados a lidar com este público que visita as pequenas livrarias, esses também passariam por uma crise terrível e estavam fadados ao fracasso. Então, é nesse espírito que o preço único é pensado, não é? É dentro da cadeia mesmo. Os editores que trabalham principalmente com fundo de catálogo, ou seja, não trabalham com os best-sellers, e os pequenos livreiros que abraçaram essa ideia do preço único já no começo da década de 70. É claro que, então, a primeira lição que nós tiramos é essa mobilização de todos os atores, não é? De todos os profissionais do livro, mas também dos leitores fiéis, daquela clientela fiel às livrarias, às pequenas livrarias e às suas editoras de preferência. Então, era preciso conquistar a todos. A segunda lição, eles passaram por uma série de crises econômicas, 73, 79, a chamada crise, as duas crises do petróleo, não é? Que aumentaram a inflação. Eles viviam um momento de neoliberalismo triunfante, para quem é um pouquinho mais velho, vai se lembrar da figura da Margaret Thatcher, que simplesmente dominava, não é, a cena econômica em toda a Europa. Então, a ideia de livre concorrência era uma ideia normal e vitoriosa na Europa naquele contexto, e o governo francês, na década de 70, adotava essa linha. Então, a questão da crise também pode ser um ensinamento importante. Como é que, numa conjuntura de crise, você tira uma série de ensinamentos e leva esses ensinamentos às pessoas, né? Forma a opinião pública a partir dessa experiência. Bom, em termos de crise econômica, neoliberalismo e discurso contrário à cultura, eu acho que nós já estamos ficando craques, não é? E se é para tirar proveito, tirar um lado bom desse momento que estamos vivendo, talvez agora nós também sejamos craques nisso, e seja agora o momento mesmo para sensibilizar a opinião pública nesse sentido. Mas a terceira lição, e essa é importantíssima, é que não bastava apenas mobilizar, criar um cenário propício, sensibilizar as pessoas. A lei do preço único na França, ela contou com lideranças poderosas, pessoas que realmente abraçaram a lei, saíram nas ruas, deram seu rosto e seu nome por ela. É interessante lembrar que o presidente Mitterrand, o candidato à presidência, François Mitterrand, ele ainda era candidato, ele incluiu a importância da lei no seu programa de governo. Então, já em 79, quando ele lança sua plataforma pelo Partido Socialista, a lei já estava lá. Ou seja, quando ele ganha as eleições, aí a questão da fortuna, né, como diz o Maquiavel, que é sorte. Então, quando ele ganha as eleições, nós podemos pensar que foi o candidato vitorioso que prometeu a lei do preço fixo, que ganhou.
Aí, aquela velocidade, isso explica também a velocidade com que ela foi posta em funcionamento, de maio a agosto de 1981. E ela teve um ministro, o ministro da Cultura, o Jacques Long, que dá nome à lei hoje, né? Então, para os franceses, é a lei do preço fixo, único, ou lei Long, porque nesses meses, maio, junho, julho, agosto, ele não descansou. Ele comprou briga com o proprietário da FNAC, ele comprou briga com as redes de supermercados que vendiam livros, ele comprou briga com os outros ministros que não apoiavam a lei porque consideravam que era demais, era uma intervenção muito radical no mercado, do Estado no mercado, né, nas leis de mercado. Ele comprou essa briga, ele tinha o apoio da população, ele era uma figura carismática e ele venceu a batalha. Então, eu diria que hoje nos falta agora a fortuna. 2021 vem antes de 2022. Então, eu acho que cabe às associações começar a conversar com futuros candidatos e criar esse compromisso, não é? De que deve existir um apoio, não só à lei do preço único, mas a uma política nacional do livro. Um primeiro movimento aconteceu em 2003, ele não deve parar por aí, acho que nós devemos investir nisso. E a questão da figura carismática, eu acho que ela é importantíssima, não é? Esse projeto de lei ele precisa circular. Um primeiro esforço é aquele da nossa presença no site do Senado. Um segundo esforço é realmente fazer com que a população ela esteja convencida de que os próprios atores, de que os próprios profissionais do livro, eles apoiam esta lei em uníssono, e que eles tenham bons argumentos para isso. Bons argumentos para eles, é claro, todos nós queremos que a cadeia funcione bem, mas também para os consumidores. Outro dia eu ouvi alguém dizer, por exemplo, consumidor de livro quer livro barato, não sabe quanto custa a produção. Eu concordo, eu trabalho num curso de editoração, eu formo editores e lá nós temos um laboratório, então eu edito livros, não é? Pela Comarte, pelo laboratório do curso de editoração da ECA USP. Mas eu não posso dizer que o cliente esteja errado porque ele quer descontos. Eu preciso dar outras soluções para ele, apresentar outros argumentos, não é? Para que ele entenda o que eu estou dizendo. Talvez pensar, bom, num mundo dominado por um único vendedor, sem nenhuma concorrência, esse único vendedor, pelo fato dele não ter nenhuma concorrência, ele vai colocar o preço que ele quiser. E ninguém vai poder chiar porque ele é o único. Nós estamos vivendo no mundo capitalista. Se ele descobrir que ele é único, e eu brinquei isso numa aula de marketing semana passada, eu falei, olha, gente, isso se chama capitalismo. Se ele ficar sozinho no mercado, ele não vai dizer, pobre dos meus clientes, eu vou ter que vender bem baratinho porque eu sou o único que vendo. Talvez numa situação utópica, mas não numa situação real. Então, vejam, olhando o quadro francês e pensando em que medida nós podemos aprender com a experiência francesa, eu acho que esses três fatores, eles são essenciais para a gente começar a criar os argumentos e a colocar essa lei em discussão de uma forma mais ampla. Em primeiro lugar, a capacidade de união dos profissionais do livro em nome desta lei e de projetos em comum. Isso já está lá, eu percebi agora no Manual das Boas Práticas, não é? Então, colocar de fato em vigor o Manual das Boas Práticas. Em segundo lugar, sensibilizar a opinião pública sobre a importância dessa regulação e sobre a importância de se continuar em todos os governos, independente de suas colorações, falemos assim, uma política nacional do livro que seja madura, consolidada e que sobreviva às nossas intempéries políticas, não é? Porque nós não podemos mais ter ilusões, elas acontecem pelo menos a cada 20 anos, né? Nós já estamos aprendendo sobre isso também.
Eu jamais imaginei, olha, eu fiz a escola primária no final da ditadura. Jamais imaginei que esse tema pudesse voltar de uma forma tão viva como volta hoje, tão natural na boca de algumas pessoas, não é? E próximas. Então, a experiência também mostra que essas coisas acontecem. Por isso, a política nacional ela precisa ser muito consolidada, né? Muito cimentada. E aí a questão da liderança política, não é? Nós precisamos realmente conversar com a classe política e tentar tirar daí uma liderança que realmente se comprometa a manter esta pauta em dia. Olha, eu vi que eu tenho 5 minutos ainda, 6 aqui no meu relógio. Então, esta é a primeira parte. A segunda parte diz respeito ao texto. E eu só vou ler para vocês, para que vocês conheçam o quanto esta lei ela é objetiva, o capítulo 1º. Depois vocês vão lá, vocês vão consultar e vão entender por que esse capítulo, para mim, é importante e porque ele condensa aquilo que eu disse, não é? A noção de política nacional do livro e regulação de preços. Esqueci de emendar uma outra coisa. Eu disse lá atrás que a nossa lei é mais flexível do que a lei francesa. Por quê? Porque a lei francesa ela diz o seguinte: são proibidos os descontos superiores a 5%, são proibidos os descontos superiores a 5%, 5%, no prazo de 2 anos. A nossa lei ela pegou tudo pela metade. São proibidos os descontos superiores a 10% no prazo de 1 ano. Então, o que a gente está querendo dizer na prática? Você publica um livro, durante 1 ano, ele vai ter o mesmo preço em todos os lugares. Aí uma aluna minha outro dia perguntou, mas qual é o impacto disso, né? É 1 ano. Assim, por que as pessoas estão brigando tanto para colocar ou não essa lei em vigor? Porque 1 ano muda em quê? Aí é legal esse tipo de pergunta, porque a gente tem que pensar o seguinte: se você é editor e publica um livro novo, você investiu seu capital na preparação do original, na revisão, talvez na tradução, ou no copydesk, no design, blá, 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 e no custo de gráfica. Então, você tem um capital ali que é bem significativo e que está lá depositado, todo depositado naquele livro. E ele depende que os livreiros, eles realmente consigam colocar esses livros numa prateleira para que as pessoas consultem esses livros e queiram comprar esses livros. Para os dois lados, o desafio é enorme. E esse desafio é maior ainda quanto menor forem os pontos de venda e quanto mais precários forem esses pontos de venda e as condições de distribuição. Novamente, a gente pensa naquele cenário distópico, um só vendedor, ou naquele cenário pior ainda, esses vendedores não conseguem ter acesso a esses livros porque os editores ficam descapitalizados, não é? E eles não vão fazer, senão, reedições, impressões de obras já, digamos, recicladas, não é? As reedições são importantes, mas não é assim que vive a vida inteligente de um país, não é? Reciclando ideias. Há uma série de ideias novas e coisas novas que a gente tem que colocar no mundo. Um cenário completo. Saiu o comportamento do mercado editorial relativo ao ano de 2020. A produção de livros caiu em relação a 19, mas que vinha caindo a 18 e 17, se vocês olharem lá nos dados divulgados pelo SNEL-CBL. Mas existe um dado bastante alarmante. De todos os livros produzidos no ano passado, apenas 18% são, de fato, primeiras edições. 82% são reedições. Como é que pode um negócio desse, não é? O que isso significa? Num contexto de crise, de pandemia, primeiro cenário, editores descapitalizados não vão arriscar o pouco que entrou em novas obras, porque elas pressupõem os custos editoriais e os custos industriais. Segundo cenário, que interessa aos livreiros,
livrarias fechadas, vender livro pela internet é mais difícil. Ou seja, a gente só vende aquilo que o público gosta. Se você não folheia um livro, se você tem um livro que não é conhecido, que não tem um grande apelo midiático, você não vai comprar se você não folhear, se você não ler a crítica, ler a orelha, ler a quarta capa. Se você, de alguma forma, ali naquele momento da livraria, que você foi para comprar um livro e sai com 2 na sacola, você não foi seduzido por esse livro. Então, é claro que os pontos de venda físicos, eles são importantíssimos, não é? Quando estamos falando de uma mercadoria que tem dupla vocação. Ela fala com o espírito, ela fala com o nosso intelecto e com o nosso coração, mas ela também é uma mercadoria, não é? Qual editor e qual livreiro vai se arriscar numa situação que nem as livrarias abrem e nem as editoras podem ter contato com esses pontos de venda? Aí você fala, mas as vendas pela internet aumentaram. Aí nós temos que ver qualitativamente o que as pessoas compraram pela internet. Quando eu abro a minha, estante virtual, Amazon, eu tenho lá os livros do meu gosto estampados. Mas como é que eu vou descobrir aqueles que eu não sei que existem? Se os dados aí eletrônicos, esses cálculos todos que querem ler a minha mente, não vão me dar essas informações. Eu prefiro ser autônoma e encontrá-las por mim mesma, não é? E agora que eu tenho os 3 minutos, então vou ler as primeiras linhas do primeiro capítulo, sobre as diretrizes gerais. Esta lei, artigo 1º, esta lei institui a política nacional de fixação do preço do livro em todos os seus formatos, tendo por objetivos e diretrizes: 1. Fomentar o livro como bem cultural. Ora, eu concordo com isso. Eu quero fomentar o livro como bem cultural. Garantir que sua oferta seja acessível ao grande público pelo estímulo à leitura. Pluralidade de pontos de venda. Aí a emenda que passou pela CCJ, pelo senador Lindbergh Farias, introduziu a palavra bibliodiversidade de títulos. É o que o meu computador não garante para mim, porque ele só consegue mapear aquilo que eu já enunciei para ele, mas a livraria pode me dar isso. E maior disponibilidade do bem em todo o território nacional. Em todo o território nacional. O senhor Gurbanov nos falou que nós temos hoje aproximadamente 2.400 livrarias. Vejam, em 1950, que foi um período de otimismo, né, o desenvolvimentismo brasileiro, etc., etc., nós tínhamos 1.840 livrarias. Nós crescemos 160 antes de cairmos para 400 em 1980. Olha só a diferença, não é? É claro que as bases de cálculo desses dados são sempre complicadas, como toda estatística, mas isso diz muito do nosso crescimento das livrarias no Brasil, não é? O que nós fizemos nesses 70 anos pelas livrarias, pelos livros e livrarias. Bom, aí eles tinham outro item: garantir igualdade de condições ao empreendedor livreiro. Este foi retirado. 4. Estabelecer a fixação de preço de venda do livro ao consumidor final, visando assegurar ampla tarefa de exemplares e pontos de venda, fixando o preço único para sua comercialização. E, finalmente, o artigo 2º do capítulo 1º, aplicam-se subsidiariamente a esta lei as definições da Lei número 10.753, de 30 de outubro de 2003, é a Lei Política Nacional do Livro. Então, tudo que está lá é retomado aqui no primeiro capítulo, no artigo 2º, justamente por quê? Porque lá estão as definições do que é livro eletrônico, livro impresso, do que é editora, do que é distribuidor, do que é livreiro, do que é autor, e eles entenderam que um primeiro passo já foi dado lá naquilo que nós chamamos comumente de lei do livro.
esta nova lei, ela continua aquela política nacional, e eu penso que, ao enfocar a questão do preço, ela abre também brechas para pensarmos essa política futuramente, não é? Em outros tantos itens de defesa do livro, da leitura, das livrarias, das editoras, dos profissionais que estão envolvidos nessa grande cadeia. E, para finalizar, poderíamos questionar por que é importante a intervenção do Estado? Porque nos momentos de otimismo, o mercado ele se regula por ele mesmo, porque o próprio otimismo e a forma como educação e cultura caminham juntos, eles têm uma resposta, né, dos profissionais do livro. Num país no qual a cultura, a educação e, pelo que eu ando vendo, a inteligência anda como uma montanha russa, com seus altos e baixos, nós não podemos nos dar o luxo de deixar o Estado de lado e de não permitir que ele cumpra o seu papel, que é garantir a cidadania e a igualdade e o direito para todos. No fim das contas, é disso que estamos falando, não é? É esta a nossa reivindicação. Cumpri direitinho o script? Muito obrigado, professora Marisa. A docência está nos poros, né? Está visível, 100% visível, e a regulação do tempo, então, impecável, né? Eu só queria, primeiro, lhe agradecer e segundo, fazer alguns brevíssimos comentários, e logo vamos ver se tem alguma pergunta. Queria ressaltar, em primeiro lugar, para deixar claro, muita gente do setor já sabe, mas que esta proposta de lei do preço fixo, em primeiro lugar, ela, digamos, se refere exclusivamente aos lançamentos, as novidades. E são as novidades, justamente, que respondem pela maior parte do faturamento das livrarias e das editoras também. Quase que 20%, e esse número de 20 e 80%, né, de 20% e 80% que vem da lei do Pareto, que 20% dos produtos vão responder por 80% do faturamento, ela está sempre vigente, Então, o que acontece? Que quando o livreiro outorga descontos, ele, pela estrutura de comercialização do livro, ele está abrindo mão de parte do seu lucro. E esse lucro é, em primeiro lugar, legítimo, em segundo lugar, ele é para sustentar a empresa, para ele viver, e para ele sustentar o andamento da empresa. Então, o público provavelmente não percebe e faz uma leitura um pouco superficial ou ingênua do processo econômico que está por trás. Todo esse processo de produção que vai redundar na determinação de um preço final, que, por sinal, é o editor quem determina e não é o livreiro. Agora nós estamos com uma ameaça em relação à reforma tributária, a proposta de reforma tributária, que acaba com a isenção do PIS/COFINS que o livro tem e que conquistamos lá em 2004. E pode ocorrer o seguinte, pode ocorrer que esse 12% de taxação que a CBS, esta contribuição sobre todos os bens e serviços da economia vai implicar, esse custo adicional, talvez o editor consiga, de alguma forma, administrar na formação do preço. Mas o livreiro, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele já tem um preço fixo. O preço fixo o único, ele já existe nesse sentido. Ele recebe o livro com um preço máximo de venda, e ele pode tomar a liberdade de reduzi-lo, só que ele não tem margem, já as margens são pequenas,
ele não tem margem para administrar mais 12% de custo sobre as vendas. Então, esta é uma situação que precisamos, de certa forma, denunciar, no sentido de comunicar à sociedade, né, de que é impossível para o livreiro administrar esta situação se ela se concretizar. Né? A outra questão que sobre a qual eu queria refletir é que nós já temos também, depois de uma longa batalha política, já temos um arcabouço legal para fortalecer a cadeia produtiva do livro, a mediação da leitura, a formação e multiplicação de bibliotecas e formação de bibliotecários através da lei que impõe ou que implanta a Política Nacional de Leitura e Escrita, que contém o PNLL, que é o Plano Nacional de Livro e Leitura, e que tem 4 eixos, entre eles um que especificamente vai falar do fortalecimento da cadeia produtiva do livro. O que quero dizer com isto? É que nós já temos, não estamos totalmente desamparados. Temos legislação que não está sendo implementada, né? Ou pelo menos não está sendo devidamente implementada pelo governo federal, né? Existem ações locais, estaduais, municipais. Aqui mesmo em São Paulo temos o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, do qual eu faço parte, do conselho desse plano eu faço parte. E temos em outras cidades também, em outros estados também, ações importantes no sentido de promover a leitura e a cadeia produtiva. Porém, parece que a lei não só chega tarde, senão que a implementação, não, em geral, como política de Estado, federal, não está acontecendo. Então, esta é também uma reivindicação que precisamos atualizar e juntar, digamos assim, com o possível sucesso do PL 49 de 2015. Né? Por último, que já são as 17 horas, por último, muito brevemente, dizer para a nossa audiência que o mercado, mesmo com a pandemia, vem mostrando sinais de recuperação, né? Vem mostrando também que as redes de livrarias voltaram a se expandir, algumas ocupando espaços deixados por outras, mas algumas redes importantes estão se expandindo. Apareceram pequenas livrarias ou médias livrarias, aquelas de bairro, de rua, que fazem um trabalho importantíssimo, artesanal, mas de intervenção na comunidade, de ativação da economia local, extremamente importante. Mas eu quero deixar um alerta para um possível cenário futuro, que aí inclui também a distopia do vendedor único, né? Que, se incluirmos este novo cenário da internet, com os players atuantes e poderosos da internet, que hoje representam quase que 40% das vendas dos editores, né? Infelizmente, em detrimento de outras livrarias, temos que estar alertas para não caminharmos para a reconstituição de um cenário que já mostrou seu preço, né? Que é o cenário da hiperconcentração, né? Então, insisto, eu também levanto essa teoria da distopia do vendedor único, né? Mas eu acho que nós temos todos que estar atentos a essa evolução da economia do livro, né? Da comercialização do livro, porque é muito importante que tenhamos mais livrarias, mas é muito importante que esse novo ciclo de crescimento tenha um desenvolvimento racional, equitativo, e que, justamente para isso, a lei do preço fixo pode contribuir na medida em que coloque em condições de uma concorrência igualitária, ou pelo menos próxima de parâmetros comuns, e não que caminhemos novamente para uma concorrência predatória, selvagens, porque a realidade mostrou
que um dia a conta chega e alguém vai pagar essa conta. O que o Marcus Gerlach mostra no estudo dele, né? Quando ele faz a comparação França, Alemanha e Inglaterra, ele mostra que quando a Inglaterra ela abandona a política de regulação e parte para o livre comércio, acho que isso é na década de 70, ele faz um estudo do preço do livro e os preços aumentam, não é? Porque daí também você cai naquela outra parte do capitalismo selvagem. Então, não existe um vendedor, existem vários vendedores, mas não existe regulação e o consumidor paga por isso. E aquele pequeno, médio, aquele que não está preparado para essa concorrência, ele morre no caminho. Professora, muito obrigado. Eu não estou vendo perguntas aqui, já estouramos nosso tempo. Eu lhe agradeço profundamente pela sua reflexão. Vamos continuar. Um minuto. E tem um minuto para falar do seminário da USP, sim. Verdade, já ia me esquecendo. Então, não percam. Dias 13, 14, 15 de outubro, no Instituto de Estudos Avançados, nós vamos passar e divulgar a programação. Espero que a Associação Nacional dos Livreiros coloque em linha esta programação completa, por favor. Claro. Nas 13, 14 e 15. Senhor Bernardo Gurbanov, senhor Marcos da Veiga Pereira, Vitor Tavares, Marcos Teles, professora Françoise Benamou, Jorge Lucas, do Ministério da Cultura francês, ex-ministro Jacques Long, historiador Jean-Yves Mollier, historiadora Patrícia Sorrelle, os estudiosos Ana Elisa Ribeiro, Abel Marques, Edmir Perrotti, etc., das 9 da manhã às 17h30 da tarde, às 17h30, nos dias 13, 14 e 15, nós vamos consagrar esses 3 dias full time, dia inteiro, para discutir a lei do preço fixo único, há uma possibilidade de uma lei da bibliodiversidade no Brasil, já que talvez esse nome ele não nos diga muito, não é? Tanto quanto uma ideia da bibliodiversidade e outras questões importantíssimas sobre a política do livro e a regulação do mercado. Desculpa intervir, mas não é o principal, a propaganda. Professora, eu vou deixar, em todo caso, talvez possa responder depois, ou no privado. Aqui temos Andrés fazendo uma pergunta, diz, é possível ter um preço único com diferentes custos de produção? Na verdade, o preço único é o de capa de cada livro. Então, a diferença ela se mantém. Cada livro tem um custo de produção, cada livro é calculado pelo seu custo e pelo seu valor simbólico, não é? Dentre os escritores para os quais esses livros são direcionados. Então, como Marx já havia ensinado, né, o preço da mercadoria não é só o preço do trabalho, não é? Mas é o fetiche que ela comporta. Então, nós diríamos que o preço da mercadoria livro não é só o custo de produção, não é só o trabalho que estaria investido, mas são os setores, o tipo de livro, etc. A tiragem, um livro com 100 mil exemplares e outro 1000 exemplares, então são vários os fatores. Esses aspectos, eles serão sempre respeitados, porque é isso que vai determinar o preço que está ali na capa. Ele é único porque, se eu for livreira, eu tenho que respeitar esse preço e só posso dar um desconto até 10% nesse primeiro ano de lançamento. O senhor Gurbanov, que vai ser o meu concorrente direto, ele não pode dar pedaladas, ele vai ter que vender um desconto máximo de 10%. E aquele outro concorrente lá no outro bairro, ele também vai ter que seguir esta lei à risca. Então, preço fixo único é isso. Cada livro tem seu preço
E todos os livreiros, aquele grandão que tem um grande galpão para todos os lados e manda um livro para você 8 horas da manhã no domingo, ele também vai ter que respeitar esta lei. E assim nós acreditamos, como o senhor Bernardo disse, que se nesse primeiro ano é um ano-chave, tanto para os livreiros quanto para os editores, porque eles precisam se capitalizar vendendo esses livros, esses lançamentos, todos terão melhores condições para gerenciar as suas livrarias e as suas editoras. É nesse sentido que é preço livro, preço único fixo, não é? Não Uhum. de uma equidade geral, um preço único para todos. Ok, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer compartilhar este bate-papo com você, professora, com os amigos, com a nossa audiência. E nossas lives continuarão. Já logo mais vamos anunciar outras lives da ANL e estaremos lá no congresso, no simpósio, o seminário, perdão, lá da USP, com muito prazer, tentando aprender e contribuir com nossas reflexões. Então, boa tarde, professora, boa tarde, audiência, e nos vemos em alguma outra tarde desta primavera que vem aí. Boa tarde a todos, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.